o futebol. A FIFA há alguns anos tem um protocolo de treinamento para diminuir índices de lesões ligamentares de tornozelo e joelho, que demonstram que esse protocolo aplicado na formação das categorias de base gera um melhor gesto motor e uma diminuição. O último artigo que eu li falava em 36% da redução ao longo dos últimos anos de lesões ligamentares nas bases dos clubes europeus. Por quê? Porque a intensidade dos exercícios diminuiu também? Não, de treinamento, não. Pelo contrário, é simplesmente um protocolo de formação de gesto motor, um padrão. Isso é fácil de as pessoas acessarem no site da FIFA, chama-se FIFA 11+. Ele está lá para profissionais de saúde consultarem. É que na Europa a UEFA estabeleceu isso como protocolo de aplicação. Uma regra? Regra. Tem que ser aplicado como protocolo de aquecimento e treinamento. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, meu convidado de hoje é médico ortopedista, manja tudo da ciência, do esporte e parece que já praticou esporte também e ainda pratica, segundo ele, doutor Marinho Búrigo. Que prazer, doutor. Prazer, mano. Obrigado pelo convite. Tamo aí, né? Pratica esporte ainda, é verdade? Pratico esporte, sim. O esporte é fundamental. O esporte é o melhor meio que a gente tem de manter o sistema músculo-esquelético funcionando e funcionando bem. Não cansa muito, Marinho, praticar esporte? Cansa, né? Mas esse é o intuito. Ah, é? Eu não... O cansaço, ele faz parte. O cansaço é o momento onde o teu corpo consegue atingir o pico de formação de endorfinas. É aquilo que vai te dar prazer. É no cansaço que está o prazer. Eu nunca tive esse negócio aí que vocês sentem, de endorfina aí. Essa teve, sim. Sabe o que vem cá, Marinho? Eu estou atrás de um médico, faz uns 15 anos já que eu entrevisto pessoas, o médico que me diga que o padrão evolutivo novo é a inércia. Eu quero ver se eu encontro um médico que fundamente algum estudo que fale isso. Não vai achar, vai né? Difícil? Não vai achar. O ser humano, o corpo humano não foi modulado para isso. A gente, ao descer da árvore enquanto primatas, a gente começou a correr atrás da caça e desenvolveu todo um sistema músculo-esquelético por causa dessas adaptações. E a inércia, o sedentarismo, ela é um dos maus do século. A gente já está passando por problemas e vai passar porque o esporte, dividir o esporte em conceitos. Atividade física para qualidade de vida e atividade física para rendimento no esporte. Que aí é alto rendimento, você fala, são coisas diferentes. Sim, o alto rendimento tem um custo para a saúde do corpo, mas o esporte, enquanto atividade física diária, ele é fundamental para que a gente possa ter qualidade de vida. Como é que a gente vai chegar? Nós começamos a envelhecer aos 30 anos de idade. Como é que tudo que tu não usa atrofia? Atrofia. Tu precisa ter uma dinâmica, pelo menos, para buscar uma qualidade de vida. E o esporte em si, é importante que as pessoas criem esse entendimento. O esporte, ele tem uma dinâmica social, certo? Ele faz parte da formação do ser, assim como a arte, cultura e outras coisas, né? Só que o esporte, ele é mais do que o ser, ele faz parte da formação do físico. A criança precisa do esporte para o seu desenvolvimento motor, e o adulto precisa para a manutenção da sua qualidade de vida, do seu estágio físico. Tá, mas você não está falando sempre que você é ortopedista? Você adora um joelho estourado no futebol? Não é a defesa do ortopedista? Não, essa é outra coisa. É claro que o ortopedista também tem essa relação com o esporte, com a atividade física, com as coisas do cotidiano. Mas não é o teu mundo exclusivo, né, Marinho? Não é o teu mundo exclusivo, né? Não é achar que todo mundo que está lá porque se machucou no futebol, não é isso? Não, né? Isso é uma falsa ilusão que as pessoas têm do ortopedista, porque a maioria das pessoas que a gente atende não tem doenças, patologias. Eu opero muito, muito pouco das pessoas que eu atendo cotidianamente. A minha função como ortopedista e também como médico do esporte é orientar as pessoas na busca de qualidade de vida.
É uma ilusão achar que entrou no consultório do ortopedista, vai para a faca. Não é assim. Não é assim. O cotidiano, as pessoas, eu costumo dizer isso, assim, elas sofrem mais de disfunções mecânicas do que doenças em si. O sedentarismo, a dificuldade de ter hábitos de se mexer, que aumentou muito nesse processo agora de quarentena que estamos todos passando, as pessoas começam a ter mais dificuldade. As pessoas estão dormindo mais, home office, mais tempo sentadas, trabalhando em casa. Quer dizer, muito uso de tecnologia. Em casa, por exemplo, você não tem a mesma qualidade de equipamento e acessibilidade que você tem no trabalho. Né? Você está enjambrando, vai usar na cama, Pô, cara, você deve destruir a pessoa, né? Sim. O que eu tenho observado no consultório cotidianamente, assim, é que primeiro teve essa onda de não fazer nada, de ficar trancado, de diminuir o ritmo de atividade física. E agora que as pessoas estão aprendendo a se habituar com esse transtorno que é o coronavírus, tem muita gente dizendo, então é o seguinte, eu vou voltar a fazer atividade física, e estão errando na dose. Estão errando o que fazer e o modo de fazer. Eu tenho pego muitas lesões no consultório, lesões que são do erro do volume e intensidade de exercício físico. A pessoa, quando orienta o exercício físico, o educador físico, quando ele vai trabalhar com a orientação para ti, ele está sempre modulando essas coisas, volume e intensidade de treino. E as pessoas estão se atracando a fazer de qualquer jeito em casa. E estão aparecendo com lesões de sobrecarga, lesões mecânicas, fraturas por estresse, tendinites, porque está todo mundo nessa angústia, nessa ansiedade de, então eu preciso sair para fazer uma coisa, vou sair para dar uma corrida. Aí a pessoa corre 2, 3 vezes os 20, 30 minutos que ela tem capacidade e ela resolve correr 1 hora de uma hora para outra. Extrapolando já. Extrapolando 100% de um volume. Quando a gente está organizando a vida de uma pessoa para orientar a atividade física, o preparador físico de um atleta de alto rendimento, ele trabalha com incrementos de 20%, 25% da carga, e olhe lá, a cada 2 ou 3 semanas. Aí tu vai lá e mete um 100% naquilo que tu está fazendo de um dia para o outro, o teu corpo não resiste. A quantidade de carga cíclica que tu oferece para o teu corpo, ele não é obrigado a aceitar, ele não está preparado para aquilo. Daí a importância de tu ter hábitos, de tu ter rotina, de tu fazer aquilo cotidianamente para o teu corpo se adaptar a uma sobrecarga mecânica. Isso é o exercício físico, basicamente. Olha, mas não precisa ir muito longe. Minha esposa é fisioterapeuta. Claro. E eu tenho, por ficar todos os dias gravando aqui, tu já sabe, esse braço aqui dói, minha coluna dói, eu fico na mesma posição a tarde inteira, Marinho. É um problema postural. Postural, eu fico a tarde inteira aqui, né? Nessa posição, cara. Exatamente. É aquela área da fisioterapia e de outros que é a ergonomia do trabalho. E isso tem que estar na minha anamnese, na conversa que eu vou ter com o paciente. Como é que ele trabalha, qual é a posição de trabalho. Muitas vezes trocou de carro, o banco do carro, que as pessoas andam muito de carro, muda a relação e a pessoa desenvolve outras alterações. Então, essa ergonomia, como é que tu... eu vejo muita televisão de noite, como é que tu vê? Tu vê deitado ou tu vê sentado? Como é que é esse teu sofá, Como é que é o teu sofá? Ele tem um buraco lá onde a tua coluna se afunda e tem uma dificuldade. Tudo isso faz parte da relação para tu entender como é que o teu paciente chega até a ti. Marinho, você é pai, né? Você é pai. Quando o filho dorme no colo, a gente não quer se mexer para não acordar o filho. E aí a nossa coluna vai do jeito que tá. Vai, coluna, ombro, tudo. Sim, o ombro que provavelmente tu achas que é do teu trabalho, mas ele é o ombro também. Que ele fica mais, que tu tem mais condições. A mamadeira que tu vai dar de noite, verdade, como é que tu posiciona ele para fazer a nana dele na hora de dormir. Pode ser esse braço, é Com verdade. certeza, isso influencia totalmente. Na verdade, você tem que conhecer a vida do paciente como um todo, né? Sim. Não é, na verdade, me machuquei jogando bola. Quer dizer, não é só isso, né? Tem aí, né, jogando bola. Para entender o jogando bola, existe lá um capítulo inicial de trauma que é cinemática do trauma.
a cinemática de como é o trauma. O trauma também é um dos maus do século XXI, né? Já eleito. Trauma de automobilístico, moto, e o trauma do esporte, que é o que tu está falando, eu preciso entender como é que foi a cinemática do trauma, como é que aconteceu. Porque isso me diz quais as estruturas podem estar lesadas. Ah, como é que eu caí assim? O cara chegou por trás e me tirou, entendeu? Me bateu. Ah, foi uma pancada direta, joelho, né? O famoso tostão. Tostãozão. Né? Tostãozão. Isso já me dá uma ideia do que eu posso pensar. E isso vai dizer também a cinemática e o grau de energia que está envolvido no trauma. Você está falando de joelho, de futebol? Eu entrevistei Vinícius Elias Teixeira, capitão da seleção de futebol de salão. Está morando aqui perto. Está morando em Orleans. Isso. 5 cirurgias no joelho esquerdo e uma no direito, Marinho. Eu só imagino a dificuldade. Assim, esses caras de alto nível, Vinícius foi um cara de alto rendimento, baita atleta, muito amigo aqui, acho que foi atleta na seleção, capitão, que com o Marcos Sorato. Isso mesmo, do Pipoca. Isso, do Pipoca. E esses caras de alto rendimento, eles, aquela coisa, é o esporte em alta intensidade, isso tem outro tipo de conotação. Que não é o esporte que nós vamos praticar. Né, não é o esporte voltado para a qualidade de vida diária. Esses caras vão ao limite do rendimento, eles têm que estar sempre em alta performance e em nível de competição. E aí eles estão mais suscetíveis a lesões por sobrecarga de repetição e até mesmo lesões traumáticas, né? Não é porque o cara é muito bem preparado que ele não vai sofrer uma lesão, porque senão a gente não teria aí os atletas de alto nível de competição sofrendo as lesões que a gente vê corriqueiramente. Tem um outro atleta que morou uma época aqui, que trabalhou com televisão também, de idade precoce, que quando ele esteve no meu consultório com históricos de lesões assim, eu realmente fiquei assustado com o que era o joelho dele aos 47, 48 anos de idade. Que destruído? Destruído. 0 joelho. E disse, como é que é isso? Não, são 3 aqui, 2 ali também. Então as pessoas... Essa é a importância de saber indicar a cirurgia na hora certa, né? Porque esses caras que têm múltiplas lesões traumáticas, eles acabam... E claro que toda cirurgia e toda lesão traumática, ela não deixa o joelho 0 quilômetro. Joelho, ombro, qualquer outra articulação. Mexeu nunca vai ser igual, né, mãe? Nunca vai ser igual. Carro batido não volta a ser igual depois que tu arruma, né? E aquele cara que está em alto rendimento, ele quer ficar bom, ter uma boa recuperação com a equipe multidisciplinar onde está a fisioterapia, para chegar e atingir o rendimento dele de novo. E tem alguns que usam do seu esforço pessoal, né, aguentando dores, aguentando às vezes articulações que já não funcionam, para chegar naquele rendimento. E aí que o negócio pode piorar, né? E aí, com certeza vai piorar. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos. Eu tenho o prazer de receber ele, Dr. Marinho Búrigo, para um papo. Depois ele vai dar uma olhadinha no meu joelho que está arrebentado. A gente já volta. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta, estamos também para Tubarão e Laguna. Tubarão, Canal 4, Laguna 26 e no 22 da TV a cabo para Unisul TV e toda a região. Perdeu o Manos Talk Show e você está em Orleans, pode curtir também. AM 960 na Rádio Guarujá, muito obrigado pela audiência. E se perder um programa, vai lá no YouTube, que todas as entrevistas, inclusive esta com o Dr. Marinho Búrigo, estarão lá à sua disposição. Doutor, estamos falando de esporte no geral. A gente fala muito de futebol, porque futebol é a nossa vida no Brasil, mas não é só isso que aparece no consultório, como se o futebol fosse o grande vilão do mundo, né? O futebol, ele no Brasil, ele é o esporte mais praticado. Ainda estava lendo um artigo esses dias que chamou o futebol de o esporte dos esportes coletivos. Por uma série de coisas, assim, caracterizando ele. Porque na maioria dos esportes, estatisticamente, quem rende melhor ganha. O futebol tem aquela questão da famosa zebra, né? O cara pode ter 30% da posse de bola e ganhar. Mas dentro da realidade local, assim, tem muita gente... Claro que estamos passando essa fase difícil, mas tem grupos que praticam vôlei,
handebol, basquete nos últimos anos na cidade teve uma movimentação muito legal por causa da formação da liga e voltou uma galera a praticar. Até Criciúma voltou a se posicionar nos campeonatos estaduais de basquete, tanto dos sênior, dos adultos, quanto de gurizadas mais novas. O futebol feminino é uma realidade na região já há muitos anos, a partir lá do que o professor Mazinho fez na Unesc, plantou uma semente, trabalhou em cima, então ainda existe isso, tem muita gente jogando. O handebol, houve uma movimentação e existe isso de gente praticando outros esportes coletivos. E, de uma maneira geral, o país passou por uma modificação no volume de pessoas praticando atividades físicas, aumentou um pouquinho, com a questão dessas academias, de treinos mais funcionais, de treinos mais personalizados, a própria febre do CrossFit. Foi positiva? Eu acho que isso tem um fator positivo. Não acredito, e estatisticamente isso também já... Não é que o CrossFit causa muita lesão, não existe isso. Eu acho que é uma boa que ele exista para que as pessoas pratiquem mais atividade física e aí tem uma questão de cuidar de como fazer atividade física, né? É importante a orientação para ter o melhor gesto motor, para ter o gesto esportivo bem feito. O futebol, a FIFA há alguns anos tem um protocolo de treinamento para diminuir índices de lesões ligamentares de tornozelo e joelho, que demonstram que esse protocolo aplicado na formação das categorias de base gera um melhor gesto motor e uma diminuição. O último artigo que eu li falava em 36% da redução ao longo dos últimos anos de lesões ligamentares nas bases dos clubes europeus. Por quê? Porque a intensidade dos exercícios diminuiu também? Não, de treinamento, não. Pelo contrário, é simplesmente um protocolo de formação de gesto motor, um padrão. Isso é fácil de as pessoas acessarem no site da FIFA, chama-se FIFA 11+. Ele está lá para profissionais de saúde consultarem. É que na Europa a UEFA estabeleceu isso como protocolo de aplicação. Uma regra? Regra. Tem que ser aplicado como protocolo de aquecimento e treinamento. E hoje os trabalhos que lá são aplicados há mais tempo, eles já demonstram. Claro que existem clubes no Brasil que têm aplicado isso há alguns anos. O Atlético Paranaense é um deles. E claro que isso vai desencadeando uma cadeia de informação que os clubes acabam se interessando. Mas esse protocolo para melhorar o gesto motor, hoje ele apresenta já trabalhos mostrando, de 2010 a 2020 a gente está observando, porque na Europa eles têm uma melhor capacidade de registro disso. Todo clube que faz parte da UEFA, que joga as competições da UEFA, o departamento médico é obrigado a ter um registro de lesões. Protocolo mesmo de tudo. Protocolo mesmo de tudo. E aí isto gera um registro, gera o famoso Big Data, que a gente quer ter conhecimento de como as coisas acontecem. E nós estamos correndo atrás disso. O Brasil está longe disso ainda? Está muito longe do que é a realidade hoje. Mas porque os departamentos médicos dos clubes não são tão bons? Não. Pelo contrário, a medicina esportiva do Brasil ela é de alto nível, tem muito clube do Brasil com departamento em alto nível. Porém, existe dois fatores. Um é o organizacional da CBF, que agora, com uma nova gestão, começou a organizar protocolos para fazer cursos de formação de treinadores e formação para botar isso como entendimento e tentar organizar o protocolo da CBF de registros. Virar profissional o negócio mesmo, exatamente. Né? No outro lado, é a estruturação dos departamentos médicos. Porque assim, é departamento médico, mas é departamento médico multidisciplinar, certo? Que envolve nutrição, fisioterapia, a preparação física e, no âmbito do esporte de rendimento, a psicologia do esporte. Esse é um departamento médico de um clube estruturado. Se tu pegar grandes clubes da Europa, e aí o ápice dele é o Bayern de Munique, não é porque ganhou um título agora esse final de semana, esses caras trabalham numa análise de rendimento
que parte até, por exemplo, a análise da capacidade de reflexo ocular, daquilo que tu está desenvolvendo de capacitação física ao longo de uma temporada. E isso tem todo um registro de data, de Big Data, e obviamente que lá no nível do departamento médico tem um registro das lesões. Então, o que se sabe hoje de trabalhos de equipes que fizeram esse protocolo à risca, que a UEFA exige, não é o clube que faz, a UEFA obriga o clube a fazer o registro. O departamento médico ganha lá um protocolo que, ó, tu machucou, tem... Então, esse registro nos últimos 10 anos, associado à implantação do protocolo FIFA 11+, de prevenção de lesão, ele demonstra que, hoje, o último artigo que eu li, que 36% diminuiu o índice de registros de lesão ligamentar. Aí os clubes começam a contratar, imagino, Marinho, por 2 fatores, né? O talento e a estatística, né? Óbvio. Já não é só talento, né? Hoje, mano, a gente praticamente não teve congresso esse ano, né, para conversar. Sim. No último congresso brasileiro de trauma e medicina do esporte, da linha ortopédica, que é o congresso SBRAT, tinha acabado de acontecer um congresso mundial só de menisco na Europa, e assim, determinação da UEFA, essas questões de cirurgia. Atletas abaixo de 21 anos com histórico de cirurgia de menisco não devem ser contratados. É um rendimento que tu não... É um investimento que tu não vai ter retorno de rendimento. Por quê? Porque esse atleta chega lá hoje... O futebol praticado hoje na Europa, ele é diferente do praticado aqui. Eu estava conversando isso ontem à noite com algumas pessoas. Em relação ao volume de intensidade física que o jogo é jogado lá, certo? E aí o atleta que sai daqui, da América Latina, com o histórico de cirurgia de joelho, ele chega lá e não consegue atingir o rendimento físico necessário que hoje exige lá, a performance do jogo jogado lá. E nesse sentido, eu acredito que a pandemia vai nos atrapalhar um pouco mais ainda, porque a Europa teve uma capacidade gerencial de ajustar o seu calendário de maneira muito rápida. A nossa, nós estamos no meio de um transtorno de uma temporada e hoje a gente já sabe que vai haver 5 dias da final do Campeonato Brasileiro, da Série A, para o início dos estaduais. Entende? Que isso reflete no físico do atleta, na capacidade dele render. Então nós vamos ter um problema muito grande 2020, 2021, ainda com reflexo em 2022 na capacidade física do atleta de alto rendimento do futebol brasileiro. Porque a gente pecou na hora de acertar essa... E a Europa não, tu vê que eles deram agora praticamente 3 semanas de férias, mas já são 3 semanas de férias para ajustar o calendário. Vão reduzir algumas coisas para diminuir isso. Doutor, não dá tempo para mais nada. Valeu, obrigado. Foi pro futebol aí. E acabou. O pessoal te encontra, não só você, como uma equipe gigantesca na Leve à disposição. Na Leve Ortopedia, somos lá 9 especialistas, todas as áreas da ortopedia abarcadas, e ainda hoje só eu de médico do esporte lá, mas no futuro deve aparecer mais gente defendendo essa bandeira. Doutor Marinho Burgo, obrigado pela presença, obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, praticando ou não esportes de alto rendimento, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.